Gente, hoje a gente vai fazer uma guerra europeia. E relaxa com esses sons estranhos, né, Heitor? Esses sons, eles são do Heitor que tá jogando. Tá tendo a Segunda Guerra Mundial. Continuando, vamos fazer o vídeo sobre a guerra europeia. Depois de ter acontecido a guerra europeia, os franceses estavam muito fortes. Reino Unido e França estavam muito fortes. E a Prússia estava fortíssima. Só que os prussianos se afastou da França após a França tentar capturar a cidade de Berlim. Nessa realidade, a Revolução Francesa está começando mais cedo. Essa guerra agora vai começar. Essa guerra começa diferente daquela guerra do Império Turco-Otomano. Essa guerra começa com os russos invadindo o Grão-Ducado da Lituânia, pedindo ajuda para a França. E agora começa a guerra. Os russos são neutros. Os prussianos se juntam à Áustria, que fazem uma invasão com tudo no Grão-Ducado da Lituânia. Eu fui tão forte. Então todo mundo estava. Os suecos davam ajuda para os poloneses, enquanto os russos só queriam dominar o território mesmo. Eles não queriam se juntar a lado nenhum. O avanço prussiano na Polônia era pouco, mesmo com a ajuda austríaca, já que eles tinham que tentar proteger seu território da invasão dinamarquesa, dominando Hannover, Bremen, Schengen, Rostock e estavam muito próximo de Berlim. Então eles teve que parar a invasão da Polônia para defender seu território. Os suecos e os dinamarqueses se uniram em um só império. O Império Sueco-Dinamarquês, unindo a Dinamarca e a Suécia. E agora duas grandes potências do norte estão unidas, Dinamarca e Suécia. Os russos, já pensando que os otomanos eram invadir eles, já que eles já tinham uma coisa traumática no episódio anterior, estavam com muito medo de uma invasão otomana, já que os russos não estavam muito bem. O Império Sueco-Dinamarquês era um império gigantesco, respeitado por todo mundo. A Prússia com grande ajuda austríaca, recupera Hannover, Magdeburg, Rostock, Nuremberg, e eles querem e recuperam Hamburgo, invadindo Kiel e Copenhague. Eles dominam boa parte dos territórios que eles tinham perdido. O Grão-Ducado os russos tinham que escolher um lado. Eles escolheram o lado da França. Escolheram o lado austríaco. Agora é uma invasão completa. Os poloneses recuperam a Moldávia e alguns territórios, porque os franceses estavam bem. Os franceses não tinham entrado na guerra, mas só que a Áustria ataca alguns territórios franceses e começa a guerra. Os espanhóis se juntam à Áustria e o Reino Unido se junta à França, iniciando a Segunda Guerra Europeia. A Espanha tinha perdido para o Reino de Piemonte e Sardenha, e eles se juntam ao lado francês. A Rússia se junta ao lado, fica neutra, sai da guerra. Eles só queriam
Os russos, eles só queriam uma coisa. Eles só queriam ter alguns territórios que os poloneses tinham capturado. Agora o Grão-Ducado da Lituânia e Polônia não tinha que enfrentar seus territórios. Os suecos fazem uma Os suecos têm um plano. Eles primeiro recuperam alguns territórios, recuperando Copenhague, e a guerra estava assim, toda doida. Os prussianos tentam capturar alguns. Os prussianos querem chegar em Varsóvia. E agora vai chegar um. E eles chegam em Varsóvia, capital da Polônia. E agora os poloneses estavam esmagados. Mesmo com a gigantesca ajuda sueca. E os suecos agora de vez. Os suecos fazem investida em algumas partes da Áustria. É de vez. A Áustria. Os suecos declaram guerra à Áustria. Os franceses fazem ataque. Graças ao Reino de Piemont. O Reino de Piemont e Sardenha que deixou tropas francesas dominarem aqueles territórios. E agora a Áustria estava cercados. Só que não se preocupe. Vai acontecer coisa pior. Os suecos fazem uma investida completa. Só que os prussianos, de novo, retalham essa invasão e tentando dominar a capital. Que eles tinham mudado a capital. É Oslo, na Noruega. Na atual Noruega. Essa guerra alternativa mudou os rumos e a Suécia estava destruída. Os poloneses se rendem fazendo um tratado de paz. Assim, eles dão alguns territórios para os grandes e agora a nova potência. Agora, os suecos estavam sozinhos. A Polônia entra em guerra civil. Eita, tá dando ruim. Onde um lado era da Lituânia, que era a favor dos suecos, e o lado da Polônia, que não era a favor. Aí essa guerra civil durou muito, e os cossacos na Ucrânia se rebelaram contra o domínio polonês. Agora tava doido. Os poloneses tentam. A guerra civil polonesa tá uma bagunça, deixando assim o território todo fragmentado entre Suécia. Mas a guerra ainda continua, certo? Sim, os austríacos conquista Paris e termina a guerra. O tratado de paz começa. Só que não, a guerra ainda não parou. Os franceses se renderam. Só que havia a guerra civil polonesa, onde quem ganhou foram os poloneses tentam capturar os cossacos, que pedem ajuda à Rússia. Ainda estava acontecendo a guerra no lado oriental. Os cossacos pedem ajuda para a Rússia. Os russos atendem a ajuda cosaca. E agora ele de vez. Os russos invadem pega partes ucranianas e cossacas. A guerra civil polonesa estava se estendendo
E os russos que pegam alguns territórios da Polônia. E os poloneses fazem um trato onde existem com a Rússia, parando de vez com a guerra europeia. Nesse tratado ele foi rigoroso. Os poloneses perderam vários territórios. O grande grão-ducado da Lituânia e Polônia agora se tornava o pequeno grão-ducado da Lituânia. E ainda tinha cossacos, partes cossacas na Polônia.